Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Tab Talks. O nosso podcast, a gente traz assuntos sobre indústria 4.0 e tecnologia para quem trabalha na área da indústria e se interessa por esse tema. E hoje a gente trouxe aqui um convidado para falar de um tema especial, que é a simulação. Na verdade, nós vamos falar de Digital Twin, mas para falar de Digital Twin, que nós vamos explicar tudo o que é esse termo. Para você que não sabe o que significa isso, fica tranquilo que nós vamos passar por esse processo para vocês entenderem. Mas o nosso tema de hoje é a simulação e manutenção projetando o futuro da indústria. E para falar sobre isso daí, eu trouxe o Amaral, da E3S. Muito obrigado, Amaral, pela sua presença. Obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite de estar fazendo parte desse espaço aqui com vocês e de ter a oportunidade de novamente ter uma gravação contigo. A gente já teve algo parecido dois anos atrás. E agora aqui na sua casa, então estou bastante motivado para o bate-papo de hoje. Obrigado, valeu, Amaral. Bom, então assim, para quem não conhece, você também tem o podcast, que é o podcast Kai Talks. Kai Talks. E aí você trabalha na E3S também. Acho que para quem já conhece o mundo de simulação, a E3S é uma empresa super conhecida e que vocês representam muita coisa aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Fora também. Mas você pode contar um pouquinho da E3S e também do seu papel lá dentro? Vamos lá. Então, acho que pela didática da coisa eu vou começar comigo. Então, meu nome é Luiz Gustavo Franco Amaral, mas eu adotei o Amaral como meu nome de guerra aí, bem mais prático. E sou engenheiro mecânico, entrei na E3S via meu estágio, fiz meu mestrado, fiz alguns MBAs e acabou que toda a minha carreira foi concentrada nesse tema de simulação, de virtualização, indústria 4.0, várias pautas que estão muito fortes hoje no mercado e eu vou comentar mais sobre isso. E entrando agora na E3S, eu estou vestindo hoje a camisa da empresa, então muito orgulho estar podendo falar em nome da empresa. A E3S é uma empresa muito bacana, porque assim, dentre as várias vertentes na qual ela trabalha, a minha favorita é uma multinacional brasileira. Então começou como uma startup incubada numa instituição, numa época que nem existia o termo startup, Sim. Você não escutava isso por aí, 30 anos atrás quase. E no decorrer do tempo, desenvolvendo ferramentas próprias, representando outras marcas, a E3S, além do Brasil, expandiu para toda a América Latina, América do Norte. Estamos na Itália, na Portugal, Espanha, França. Então a gente está aí em alguns continentes com a nossa operação 100% de engenharia, 100% voltada para a indústria, para times de P&D, times de processo, sempre levando virtualização, digitalização para o mercado. Então é isso que a gente sabe fazer. Legal. Eu acho a gente já se conhece há algum tempo, né, Amaral? A gente já tem essa relação da E3S, do Ansys também, que é o software que vocês são distribuidores oficiais aqui no Brasil, né? E aí eu também posso afirmar assim, que a E3S é uma empresa que é difícil de achar uma empresa igual aqui no Brasil, né? Porque o nível técnico de vocês é uma coisa impressionante, é uma coisa... Acho que lá... Para você entrar lá, você tem que ter mestrado. Assim, é difícil de achar as pessoas que não têm um mestrado, um doutorado. Então, é um nível de educação muito acima da média que vocês têm lá. E também trazendo soluções de engenharia de altíssimo nível para competir mundialmente, né? Até muitas vezes a gente acha que a engenharia do Brasil ela não é de ponta, ela não é capaz de competir mundialmente, mas vocês são um orgulho de uma empresa brasileira que faz com que isso daí seja muito verdade. Cara, esse até eu vou dizer que assim, nesse mundo de MBAs da vida, que hoje todo mundo tem MBA no mercado, mas o pessoal fala muito de propósito, né? E eu tenho várias críticas, assim, porque eu acho que a pauta do propósito tem muito mais marketing do que aplicação prática. Mas se eu fosse falar de propósito, por que eu tô na E3S fazendo o que eu faço numa empresa como essa? É porque eu quero revolucionar o Brasil. Sou patriota pra cacete, me recuso a baixar a orelha para qualquer país que for. A gente lida muito com pessoas do estrangeiro por conta da natureza do nosso negócio
E, cara, é olho no olho, discussão de igual para igual, e não venha você do continente A falar que eu sou um brasileirinho pulando de cipó em cipó. Não, cara, não. A gente trabalha com tecnologia de ponta. Então, a gente tem essa pegada muito forte, e você pode experimentar isso na prática, porque você foi nosso cliente, né? Foi daí que surgiu o nosso vínculo. E, cara, o nosso papel é colocar tecnologia para a indústria. Sim. E principalmente para a indústria brasileira, para competir de frente com o mercado internacional. Não, muito legal isso daí. Bom, só falando também um pouco do currículo do Amaral, né? Então, você é engenheiro mecânico pela FEI, você fez mestrado no ITA, de engenharia aeronáutica também, depois você fez MBA em gestão empresarial pela BSP, MBA em inovação e liderança pela PUC, você é gerente de produto da Latam, do Ansys Discovery, e também gerente técnico de canais da E3S também. Nesse momento, eu estou bem numa transição que está acontecendo. A E3S tem uma operação muito sólida de revendas também hoje já. Então, além da gente fornecer as nossas tecnologias para o mercado, a gente criou um ecossistema de empresas parceiras para dar mais capilaridade mesmo, uma estratégia que faz sentido. Eu abri essa operação junto com as pessoas que estão envolvidas diretamente nessa atividade, e hoje eu já estou tendo um pivotamento, eu já estou indo para um novo desafio, que é atender a indústria aqui da região de São Paulo. Legal. Então, agora eu estou com um papel bem mais entrar na realidade do cliente, manipular menos o software, contudo, entender melhor como eu posso contribuir com a estratégia das empresas aqui. Bom, muito bom. E até pelo know-how, estou trabalhando muito no setor aeroespacial, defesa. Legal. Que aqui no estado é uma característica muito forte. Uhum. Bom, então hoje o tema, né, para a gente chegar no Digital Twin, a simulação ela é um braço aí principal do Digital Twin. E quando a gente olha para aquela imagem que ela é bem famosa, assim, dos pilares da indústria 4.0, a gente tem segurança da informação, realidade aumentada, big data, robôs autônomos, manufatura aditiva, sistemas integrados, computação em nuvem, internet das coisas e simulação. Então, simulação é um braço, é uma vertente muito importante dessa nova revolução industrial. E muitas vezes eu percebo, não é um tema muito falado, né? Quando a gente olha, é muito mais comum assim, a gente falar sobre sensoriamento, sobre computação em nuvem, sobre impressão 3D, né? Toda essa parte. E simulação, até quando é falada, ela fica um pouco difícil de entender. Para uma pessoa mais leiga, é difícil de entender exatamente o que é a simulação, né? E daí eu já começo com uma pergunta para você, Amaral. O que é a simulação? Então vamos lá. Eu vou trazer o exemplo mais leigo que eu consigo. Para quem está mais avançado, me desculpe, mas vai ser em nome da didática. Então, essa cadeira aqui na qual eu estou sentado. Digamos que eu estou acima do peso. Se eu sentar nessa cadeira, eu não posso correr o risco de essa cadeira quebrar. Imagina eu, fabricante da cadeira. Eu não posso ter um produto quebrando por conta de pessoas com massas diferentes sentando nela. Então, historicamente, o que as empresas que fazem cadeiras, mas isso se aplica para a empresa que faz avião, empresa que faz carro, se aplica para tudo. O que no histórico essas empresas fazem para que o componente não quebre numa condição como essa? Faz ele mais robusto. Então, adiciona mais massa e daqui a pouco você tem uma cadeira. Eu lembro uma cadeira que a minha avó tinha, por exemplo, que era mais pesada do que eu. Uhum. Ela era feita de ferro sólido e era mais fácil erguer o Amaral do que a cadeira na qual... E até uma brincadeira que ocorre entre a engenharia mecânica e a civil. Me ocorreu agora, eu vou fazer a brincadeira. Qual que é a diferença do engenheiro mecânico para o civil? Mecânico é máquina, o civil é prédio, concreto. Também. Só que a engenharia civil é a única que faz projetos mais pesados do que as cargas que eles vão ter que lidar. O engenheiro mecânico constrói um trator de 1 tonelada, mas é um trator que vai puxar 50 toneladas de carga. Sim. Então tem essa diferença. E então, aonde entra a simulação nessa história? Você tem 2 caminhos para fazer o desenvolvimento dessa cadeira. Você pode fazer uma cadeira super robusta, onde você vai estar com um processo de fabricação bem mais oneroso, você precisa de mais pessoas, todo o supply chain, a logística fica mais complexa. Ou você pode otimizar essa cadeira. Você vai partir de um contexto de otimização, como que o mundo foi criado. Otimização, teste físico. Então,
Então, ok, vamos botar um saco de cimento em cima da cadeira, não quebrou. Vamos botar 2 sacos de cimento na cadeira, quebrou. Opa, então vamos botar um saco e meio. Nesse exemplo, está muito fácil fazer esse teste. Mas quando a gente fala de um avião, por exemplo, ou de um caso aqui do setor de defesa, detonação de cabeça de guerra, por exemplo, é uma aplicação que não pode ter falha. Você não pode chegar até aquele ponto. Como que você testa um satélite? O Brasil está lançando um monte de satélite hoje. Você não pode errar no satélite. Então, você simula. Você pega essa cadeira que você tem o seu projeto, desenha ela no software, no ambiente tridimensional, aplica condições físicas, então a propriedade do material, a existência da gravidade, as massas que estão envolvidas, e vê no software se ela vai quebrar ou não. Isso é o conceito atual que a gente tem de simulação. Agora, eu acho interessante também comentar que o ser humano sempre fez simulações. Quando você está desenvolvendo uma aeronave para uma competição escolar e o seu primeiro protótipo é um avião de papel. É uma simulação. Sim. Não é uma simulação digital. Sim. Mas você está simulando uma característica do ambiente num problema reduzido para tomada de decisão. Aí você faz um modelo de madeira, depois você parte para um modelo que vai ter uma asa de isopor. Isso se aplica a N projetos que o nosso público aqui está habituado. Então, só até da indústria sucroalcooleira. Você vai fazer uma avaliação de uma caldeira. Putz, a caldeira é um prédio gigantesco com uma massa e uma produtividade enorme. Você não para uma caldeira para fazer um teste. Mas é comum você pegar numa prancheta, fazer o desenho de uma caldeira, colocar um ciclo térmico ali, fazer algumas contas analíticas. É uma simulação. E até, por exemplo, no exemplo da cadeira que você deu, né, a simulação, mesmo esse exemplo mais simples, ele já é complicado sem a simulação. Se a gente for pensar, o cara ele não sabe quem está projetando, não sabe o material. Então ele vai ter que chutar o material. Aí nesse teste que você falou, ele colocou 2 sacos, ele quebrou a cadeira. Ele vai ter que fazer uma nova cadeira para colocar um saco e meio. É isso aí. Então até assim, numa cadeira, esse exemplo de simulação é muito válido. E ele economiza muito tempo e faz com que o projeto seja muito mais assertivo também, né? Inclusive, é justamente isso. Qual que é o desafio de trabalhar com simulação em um país com a realidade do nosso? Se eu bater na porta hoje de um fabricante de cadeira, ele vai estar colocando saco de cimento em cima dela. Ou não, ele vai estar colocando anilha de ferro, mas é assim que ele vai estar trabalhando. Aí, em contrapartida, a gente tem uma empresa alemã, que é detentora talvez da melhor cadeira de escritório do mundo, a mais cara também, que usou simulação na veia. Qual que é a diferença? É uma cadeira, primeiro, que não quebra, da melhor ergonomia possível, que você senta nela, você regula praticamente tudo, e assim, a partir dela já começaram a surgir hoje, principalmente por conta da pandemia, o home office deu uma bombada, né? Então já tem várias marcas que estão fazendo cópias dessa cadeira. Qual que é a diferença? Essa cadeira simulou bastante, ela se permitiu fazer dezenas, centenas de protótipos em pouco tempo e pouco custo, como? No software, no digital, sem ter que quebrar uma cadeira física, fabricar uma cadeira física para isso. Depois de fazer esse processo centenas de vezes, eles acharam a cadeira. Ok. Hoje você tem várias empresas de diferentes países fazendo uma engenharia reversa nesse projeto e revendendo a cadeira com um know-how de engenharia do outro. Tem gente que olha para o mercado e fala, putz, eu não vou inovar por causa disso. Olha só, o cara inovou, no dia seguinte copiaram, só que não é bem assim. Porque continua sendo uma cadeira enterprise, continua sendo referência de mercado. O tempo de alguém te copiar significa que você está na liderança. Com certeza. E enquanto você está na liderança, você está fortalecendo sua marca, você está fazendo todo o posicionamento de branding. E o cara que copia, ele não copia do mesmo jeito. Não. Inclusive, existe na engenharia uma metodologia chamada engenharia reversa, que existe até uma metodologia para você tentar copiar algo. Porque você não sabe o processo que foi utilizado, o processo de fabricação, exatamente os materiais que estão sendo empregados, as ligas. Você vai pegar uma chapa de aço e dobrá-la, mas dependendo de como você faz a dobra, a propriedade mecânica muda. Então tem uma sequência ótima de dobra. Então, enfim, é muito difícil você copiar um equipamento. Você consegue copiá-lo esteticamente, mas com nível de desempenho e qualidade equivalente, claro, é muito difícil. E também acho que até esse processo de desenvolvimento, ele faz com que naturalmente ele erre muitas vezes, né? Isso aí gera um aprendizado muito grande e o cara entende por que ele fez aquela dobrinha. Uma pessoa que vem de fora, ela fala, cara, não consigo entender.
Mas o cara que ele passou ali e penou, ele com certeza sabe, cara, essa dobrinha faz toda a diferença e eu sei por que eu tô fazendo isso, né? E acho que um outro aspecto importante, num processo de simulação, de você trazer a tecnologia para dentro da empresa, você eleva o conhecimento das pessoas e isso daí é um grande ativo assim, para a empresa, né? Esse conhecimento que você gera nos colaboradores, enfim, no sistema que você está criando. Isso é muito interessante porque, de novo, a gente é muito técnico, tá? O mercado no qual eu atuo, mas é por uma obrigatoriedade. A gente está desenvolvendo tecnologias para engenheiros, para o desenvolvimento de produtos e processos, então tem muita física envolvida no sistema. Então não tem como você não ser muito técnico nesse cenário. Inclusive aquela discussão, nossa, como que as inteligências artificiais vão dominar o mercado e tal. Cara, é sempre elevando a barra. Você tem que ser cada vez mais técnico. Um dos nossos... uma das pessoas que fundaram a E3S, que teve uma participação muito ativa, que é o professor Clóvis Malisca, ele gravou um episódio do meu podcast, do Kai Talks, e ele tem um adendo no episódio que eu acho fantástico, que ele falou o seguinte: no meu tempo, era mais fácil ser engenheiro. E aí você para pra pensar, como assim? O cara não tinha calculadora, não tinha computador, como que era mais fácil? Bom, no tempo dele, o engenheiro iniciante de carreira, ele bastava ter conhecimento daquela área que ele estudou. Cara, hoje, um curso de engenharia mecânica tem estrutura, tem fluido, tem térmico, tem custo, tem empreendedorismo, você passou por isso, sabe como é que é. E você tem que saber tudo isso amarrado para conseguir dar o primeiro passo no mercado. Exato. O teu sensor está exposto à carga térmica, à vibração, condições climáticas adversas. E o mundo se tornou multifísico, porque a gente está num ponto de P&D hoje, os nossos produtos estão tão complexos, todo mundo sabe disso. O celular que a gente tem hoje no bolso é mais potente do que o computador que levou o homem para a Lua. Então, todos os problemas de engenharia estão muito complexos. Sim. E o engenheiro que entra nesse mercado, ele é obrigado a absorver essa complexidade, pegar a onda surfando e surfá-la. Acho que até quando a gente olha para a indústria 4.0 e esses pilares que a gente tem, no final das contas, um projeto ele não é uma vertente. Ele é uma somatória de vertentes, né? Você tem, como você falou, o sensor, por exemplo, a gente vai ter simulação para fazer o projeto do sensor. Aí você tem toda a parte de computação, de programação. Você tem outras simulações também que estão envolvidas, não só uma simulação mecânica, mas você tem diferentes tipos de simulação ali também aplicado. A segurança cibernética também, enfim. É bem isso que você falou, é uma área muito mais complexa que a gente vai... ela é entrelaçada, assim, né? Cada vez mais a gente tem uma interligação entre essas áreas que a gente está falando. E aí, já pegando um link com essa parte, né? Quais são as simulações, pelo menos que vocês mais atuam? Então, assim, você deu o exemplo da cadeira, né? A cadeira é uma simulação estrutural, né? Quais são os tipos de simulação e alguns exemplos, assim, para o pessoal também entender o que na prática, assim. Cara, legal. Então, eu acho até que a gente pode comentar a tecnologia e aonde ela está presente, com alguns exemplos. Legal. Então, análise estrutural é um braço da mecânica dos sólidos, da resistência dos materiais, algo que está muito intrínseco no engenheiro mecânico. O engenheiro civil tem um contato bem forte com essa vertente também. E ela permite levantar a tensão, deformação de um projeto que ainda não existe. Podemos falar dessa forma, porque lembrem-se, eu não vou construir 500 cadeiras para fazer um ensaio físico em 500 cadeiras. Dá muito custo, muito trabalho. O que eu faço com essas 500 cadeiras depois? Não, eu faço 500 simulações quando eu tenho um projeto perfeito, na minha concepção, perante as minhas métricas do projeto, agora eu vou construir a minha primeira cadeira, mas com um projeto mais inteligente. Aonde essa metodologia é utilizada? Então, são diversas indústrias. A gente pode falar do setor automotivo, então, desde teste de crash test até o cinto de segurança, existe uma engenharia mecânica ali envolvida, porque ele tem que suportar uma determinada carga.
O setor aeroespacial nem se fala, porque a aeronave tem que resistir a cargas severas, tanto da própria condição de operação, quanto uma condição de pouso. O trem de pouso leva uma pancada. Quem aqui já acompanhou aquele voo que de repente, tum, tem uma pancada no chão. O trem de pouso tem que ser projetado para isso, senão ele quebra em segundos. Além disso, a gente pode falar da indústria pesada. Então, o setor sucroalcooleiro, por exemplo, vasos de pressão é um componente muito comum. Acho que até pegando um link, vaso de pressão, até eu falo até porque eu já trabalhei muito com isso, né? Por favor. Para manutenção também, né? Porque a gente está falando mais de projetos, né? Vamos fazer uma cadeira. Aí a gente está falando lá de projeto, mas, por exemplo, manutenção, uma coisa muito comum na indústria é o pessoal seguir, na verdade é uma norma, né? Tem que seguir a NR13 e a NR13 exige com que você opere seus vasos de pressão, tubulação e caldeira com segurança. E aí a simulação ela entra muito, né? Porque você tem vaso de pressão lá que você não sabe se a espessura dela ela resiste à pressão que ela está exposta. Então, você faz a simulação do projeto que está lá, né? Você consegue entender qual que é o projeto que replicar essa condição do campo para uma geometria 3D e fazer essa análise para ver se ela resiste ou não. Então, uma coisa interessante, né? Que a simulação ela está em todos os campos também. Outra coisa, análise de falha, por exemplo. Quantas falhas que não tem numa indústria e num setor de manutenção? Acho que a gente já participou diversas vezes de algum caso que você tem uma quebra recorrente, seja num parafuso, né? Que muitas vezes é uma coisa bem complicada de se analisar. Mas é só com a simulação que você conseguiria fazer entender qual que é a causa raiz ali, né? Até nesse exemplo, eu recentemente tive contato com uma montadora, a gente está trabalhando bastante com eles, em que determinado equipamento da linha produtiva, de tempos em tempos, apresenta falha. Tudo indica que é uma falha de fadiga, o equipamento falha. Ok, nessa condição, o equipamento já está lá, já está inserido, já está em produção, só que de tempos em tempos ele falha. Como que você vai fazer uma investigação para resolver essa condição? Porque o ideal, vida infinita, se não for possível vida infinita, uma vida que vai ter uma periodicidade que na sua parada preditiva você faz a manutenção cabível. No teste, na tentativa física, você vai mudar os parafusos e as porcas, as arruelas a cada vez que o equipamento falha na esperança de melhorar? Não, você vai para o software. Então, até algo que eu tenho a leitura, pelo que eu acompanho da sociedade, que as pessoas não têm plena visão do que é um vaso de pressão. Eu sei que não é o seu caso, porque você já trabalhou muito com isso, mas as pessoas veem um vídeo de uma panela de pressão que está fazendo feijão explodir e as pessoas ficam assustadas. Um vaso de pressão é aquilo, centenas de vezes maior, com uma carga milhares de vezes maior e que tem potencial para destruir tudo num raio extremamente... É uma bomba. É uma bomba. E todos os acidentes, quando você olha na história, assim, a maioria deles levaram a diversas mortes, né, em indústrias, e até por isso que a importância do estudo de vasos de pressão, normativas e tudo mais, né? Exatamente. Por isso que a NR13 é apertada como enfim, tem que ser mesmo. É o caminho, com manutenções periódicas, revisões, mas enfim. Então, isso foi um overview de análise estrutural, né? Mas, inclusive, só um parênteses, dá para fazer outras aplicações também. Então, o ESG está em alta. Uma análise de integridade estrutural de uma pá de uma turbina eólica. É uma aplicação que faz muito sentido para o contexto brasileiro. A mesma coisa para painéis solares. O painel solar está exposto a rajadas de vento. Tem o tracker, que ele acompanha a direção do sol. Então, a carga que ele está aplicado muda constantemente. Então, tudo isso faz parte da mecânica estrutural. A gente tem outro braço, que é da fluidodinâmica. Então, eu vou analisar escoamento, eu vou analisar como o fluido se comporta. Que fluido é esse? O fluido que a gente quiser. Então, eu posso fazer uma análise fluidodinâmica desse espaço que a gente está aqui presente, em que eu sou uma fonte de calor, o ser humano dissipa aí 100 watts, mais ou menos, igual uma lâmpada antes das lâmpadas de LED. Então, nós somos duas fontes de calor, tem um ar-condicionado que está aqui atrás da gente, a TV está ligada, ela não emite tanto calor. Como que vai ser a carga térmica desse ambiente? E uma aplicação que eu acho muito bacana desse caso. Todo escritório, você vê aquele cara que está transpirando, que nem louco,
e a alguns metros de distância aquela menina que está com 15 blusas. Aham. É porque a homogeneidade térmica desse ambiente está ruim. Sim. Essa que é a verdade. Tem um lugar que está super frio e um lugar que está super quente. Então é uma falha do setor civil, é uma falha do projeto desse espaço de fazer o posicionamento dos bocais de ar-condicionado, o dimensionamento da máquina e ter uma previsibilidade de qual que vai ser a temperatura que o ambiente vai ficar. Bom, essa mesma tecnologia, de novo, se aplica para asa de avião, porque o avião tem que voar, para helicóptero, para drone, se aplica para sistemas de arrefecimento. Então, o radiador dos nossos carros ele está continuamente efetuando uma troca térmica por conta de convecção. O ventilador retira o ar do sistema, faz o ar circular por um trocador de calor, no intuito do ar sair quente, mas o fluido do trocador de calor sair resfriado. A gente pode falar até de aplicações de biomedicina. Então, é muito comum, por exemplo, na época do Covid, a criação de sala limpa. Entender o caminho que quando um ser humano espirra, esse fluido vai percorrer, para onde vai essa nuvem. A gente tem análises, por exemplo, de pessoas correndo. E foi um estudo bem bacana. Na época do Covid a gente chegou a lançar isso, mas vai aí de novo. Se você está vendo uma pessoa correndo, se você correr na mesma velocidade que ela, até uma distância de 2 metros, você está continuamente respirando o ar que saiu dela. Ou seja, o ar sai dele e 2 metros depois você está respirando. Então, tá correndo, tem que dar mais de 3 metros aí para não ficar respirando o bafo do outro. Você não sente, mas a carga viral é muito alta, etc. Então, do ponto de vista da fluidodinâmica, tem também, meu Deus, milhões de aplicações. Filtro de manga, sistema de purificação de ar, enfim. Aí temos outra vertente, análise eletromagnética. Essa é muito legal, porque ela não faz parte da dominância do engenheiro mecânico, nem do civil, é do engenheiro eletricista. E existe um grande paradigma entre os engenheiros, né? O engenheiro eletricista, o engenheiro de automação e controle, eles têm uma leitura de aspectos eletromagnéticos que o engenheiro mecânico nem pensa. Nem sabe. Nem consegue imaginar, porque o engenheiro mecânico precisa ver, a gente quer ver a peça. Sim. O engenheiro eletricista não vê nada, mas ele faz acontecer. E nessa tecnologia, você consegue ver o campo eletromagnético. Então, por exemplo, eu não sei qual que é o telefone que você está assistindo esse vídeo, que você está ouvindo esse podcast em qual computador, em qual televisor, mas ele é feito com a nossa tecnologia. Isso é muito bacana, a gente está em todas as empresas. Então você consegue, dentro do seu aparelho celular, representar a PCB, a placa na qual ele está inserido, os resistores, os capacitores, uma antena Bluetooth, uma antena Wi-Fi, e verificar, por exemplo, a interferência eletromagnética que ocorre de tudo isso funcionando junto. Quem nunca esteve numa festa, colocou o celular do lado da caixa de som e de repente a caixa de som começou a fazer um barulho maluco e aí você recebe uma ligação. Sim. É porque a caixa de som está recebendo essa interferência eletromagnética do sinal de celular que está chegando no seu aparelho. Antes do seu aparelho tocar, o sinal já está chegando nele e a caixa mecânica recebe isso por interferência. Então, a gente consegue trabalhar nessa metodologia para fazer projeto de antenas, para fazer projeto de motores elétricos, de baterias. Então, aonde tem elétron passando, você consegue trabalhar com essa tecnologia para prever como vai ser o desempenho do equipamento. Outras coisas, aqui a parte que faz o mundo ser como é para a gente enxerga. Então, nós temos tecnologias que permitem ver a análise da luz. Como que o olho humano vai capturar essa luz? Exemplo de aplicação prática de engenharia, carros de luxo. Você tem a inserção de pontos de iluminação ocultos, que você entra no veículo, você não vê nenhuma lâmpada, mas quando está de noite, você tem aquela experiência de fachos de luz para todos os lados. Por exemplo, algo similar ao que a gente tem aqui nesse estúdio. Você pode projetar onde são esses pontos de luz para ver como vai ficar o resultado dessa iluminação. Uma vertente disso também, existe tecnologia para fazer o projeto da lente. Esse tipo de simulação, como chama? Ótica. Simulação ótica. De ótica. Que legal. A gente tem também a possibilidade de trabalhar com partículas. Então, por exemplo, se eu tenho um chute transportador ou eu tenho uma correia que transporta feijão numa linha produtiva,
Ou um rotor que faz o processo de passar aquela camada, como se fosse uma resina, em torno de comprimidos, para quando você pôr ele na boca, você não sentir o gosto amargo, ele não começar a se dissolver já na sua boca, só no seu estômago. Isso é um estudo de partículas. Então, a técnica que se chama DEM. E por essa técnica a gente consegue fazer análise de como essas partículas vão se interagir entre elas ao longo do transporte. Partícula colidindo com partícula, partícula caindo e quebrando, a partícula causando erosão num sistema. Por exemplo, uma peneira vibratória do setor de mineração. Sim. Ela tem altas taxas de desgaste. Bom, essa tecnologia deixa você ver aonde vai acontecer esse desgaste para você fazer o projeto mecânico dessa estrutura já calibrado para aplicação. E aí é bacana, você pode testar tamanhos diferentes de rocha, propriedades diferentes de rocha. A peneira vibratória para o solo brasileiro talvez não seja boa para o solo chinês e vice-versa. A gente tem software de missão, agora entrando na parte de defesa. Então, se um país que está em guerra com o Brasil lança um míssil intercontinental contra a gente agora, bom, existe um software que ao vivo faz o cálculo da velocidade desse míssil, desse projetil, mapeia onde ele vai colidir por conta da trajetória dele. E hoje os mísseis são super inteligentes, eles desviam de rota, enfim, eles recalibram todo o processo. Mas com base nisso, ele te diz aonde é a melhor base para você fazer o lançamento de um míssil interceptador. Entendi. No Brasil, para você explodir aquele cara lá em cima, não deixar ele cair aqui. Exemplo prático, Iron Dome. Que existe, por exemplo, Israel é referência, tem um projeto monstruoso rolando ali por detrás para você interceptar e são vidas humanas em risco, Sim. enfim. Então, é uma aplicação também. Aí a gente já está falando de uma tecnologia de simulação de missão. É uma vertente diferente de todas as outras que a gente comentou. No final das contas, assim, né? O meu entendimento, a simulação você tem que traduzir um efeito que ocorre no mundo. E isso você traduz no modelo matemático, e desse modelo matemático você consegue fazer... Você consegue brincar. Você consegue, no ambiente virtual, entender o que vai acontecer. Seria basicamente isso. Exatamente isso. E aí que existe a diferença do engenheiro PhD no assunto. E eu não estou falando PhD porque ele tem um doutorado. Não. O engenheiro experiente no assunto contra o engenheiro inexperiente. O engenheiro experiente, ele sabe dizer o seguinte, olha, para eu fazer o cálculo da homogeneidade térmica desse ambiente que a gente está agora, eu vou ter que representar alguns aspectos desse ambiente, a fonte de calor das pessoas, os bocais do ar-condicionado, aquela garrafa que está ali, o carrinho, esses brinquedos que estão aqui, eu não preciso deles na análise. Eles têm um pouco impacto frente à resposta. Existe impacto? Claro que existe. Mas é isso que diferencia o engenheiro do matemático. O engenheiro trabalha com erro controlado. Bom, o engenheiro experiente, ele sabe que esses aspectos não vão ter importância e ele arranca do seu problema, ele enxuga o problema e você tem uma resposta em um dia, por exemplo. O engenheiro inexperiente, ele vai lá e vai falar, nossa, eu tenho muitos detalhes nesse modelo, e o cara passa um ano sem ter resultado. Sim. Então, até por causa disso que a E3S tem uma escola que é voltada para difundir esse tipo de conhecimento, porque ele está cada vez mais presente no mercado. Sim. A indústria pegou... A indústria 4.0 já está batendo na porta tem muito tempo, já faz bastante tempo que a gente está ouvindo falar, mas eu senti uma grande aceleração na pandemia. Porque até as pessoas que não estavam habituadas com o processo digital foram obrigadas a sofrer a digitalização, começaram a trabalhar com videoconferências ao invés de reuniões presenciais e por aí vai. Então entrou mais para dentro das nossas casas esse tema. E de uma forma geral, a gente trabalha no digital para ter melhor qualidade de vida no físico. E aí, pegando já esse link, Amaral, o que vocês sentiram da pandemia? O que trouxe mais... qual foi a maior demanda? Em termos assim, até de simulação, ou até de preocupação que o pessoal procurava? Foi bastante pulverizado. A gente conseguiu ver... Parece até preguiçosa a resposta, mas todos os setores que já eram digitalizados, eles deram risada,
tiveram o melhor faturamento da história da empresa ao longo da pandemia, e vários clientes nossos, e a gente, inclusive, a gente teve ótimos números ao longo da pandemia. Então, para quem já estava no digital, foi muito fácil. Para quem não estava, a jornada foi um pouco mais complexa. Porque essas pessoas não estavam prontas para aquele momento, essas empresas não estavam prontas. No entanto, como só se falava de digitalização para cima e para baixo, essas empresas também correram atrás com bastante energia, com bastante velocidade. Então, é difícil o negócio que sobreviveu à pandemia sem ter tido uma revolução digital. Pela minha base de clientes, pelas empresas com as quais eu convivo, essa é uma média. Legal, legal. Bom, então assim, fazendo um resumo de simulação, você comentou sobre simulação estrutural, você comentou sobre fluidodinâmica, você comentou também sobre a eletromagnética, você comentou sobre ótica, você comentou sobre as partículas. Missão, tá, não, legal. Ainda tem um monte de coisa que ainda tem um monte de coisa, né? Mas, de certa maneira, eu vejo que assim, a simulação ela vem para deixar o processo mais assertivo, o processo de qualquer projeto que você tenha, você consegue fazer ele de maneira muito mais assertiva e também você diminuir o tempo ali de resposta que você tem. Aí eu penso assim, eu acho que tem muita coisa, e aí até viajando um pouco aqui, Amaral, que não tem simulação hoje em dia ainda, né? Mas, sei lá, se a gente for pensar, por exemplo, até no Covid, a gente teve as vacinas ali que demoravam. Mas será que um dia a gente vai, por exemplo, conseguir entender fazer uma simulação do efeito que a vacina ela vai ter no corpo humano? Isso é possível assim, a gente pensando no conceito de simulação, é aí que a gente quer chegar? Cara, essa é uma pauta interessante por conta do seguinte. As pessoas que são mais vidradas em tecnologia, estão olhando mais para tendências, o mercado está falando muito nisso. O ser humano vai ter um chip implantado no cérebro, você vai ter braços biônicos, vão existir pessoas que vão retirar o seu olho saudável para colocar uma câmera de visão noturna e alta distância e tudo. A gente vai chegar aí. E é muito maluco de imaginar isso, mas é tendência, vai acontecer. Então, a partir do momento que você pensa que tudo será simulado, ou seja, você já tem grandes empresas de redes sociais criando universos digitais, você vai ter uma tendência muito forte das pessoas sequer saberem mais o que é digital e o que não é. E aí tem toda aquela discussão de somos nós uma simulação ou não. Mas vamos partir do seguinte princípio. Vamos avançar talvez algumas décadas aqui, talvez alguns anos, não sei. E os videogames chegaram no estado da arte, num ponto que você coloca um capacete, um óculos, e você não consegue jogar um videogame e perceber que ele é um videogame. Uhum. Ele representa perfeitamente bem a realidade. Como que isso acontece? Porque o seu cérebro sabe o que é realidade. A raça humana está há milhões de anos suscetível à realidade. Então, um grande desafio, por exemplo, quando começaram as inteligências artificiais, hoje até que já se pode dizer que está à beira de ser solucionado, mas o olho humano sabe detectar o ser humano que é falso. Existem micromovimentos que os seus lábios fazem, que o olho faz, que você pode ver uma animação, por melhor que seja, mas você fala, cara, tem algo errado. O seu cérebro sabe detectar isso. Então, como é que a gente chega numa condição em que o videogame vai representar perfeitamente bem a realidade? Ele vai ter que modelar a realidade. Então vão ter engenheiros por detrás. Você já consegue ver os jogos de videogame hoje que você tem, por exemplo, uma missão no mar, de água, e você olha para aquela água e você fala, cara, se comporta igual o rio de trás da casa da minha avó. Entendi. Como que isso acontece? Existem equações matemáticas fazendo aquilo. Literalmente, aproveitou-se as modelagens matemáticas que a gente tem e se implementou um código num jogo para a água ter um comportamento mais próximo possível do físico. Se isso acontece no videogame,
Quando a gente fala de veículo autônomo, quando a gente fala de inteligência artificial com corpo biônico, quando a gente fala de aplicações interestelares, até diversos seriados futuristas namoram essa ideia, é um caminho sem volta. O pessoal já está até vendo tendência de, por exemplo, você vestir uma roupa na qual você tem as sensações com base na realidade virtual que você está vivendo. Existem discussões do tipo, cara, vai ter uma pessoa daqui a 50 anos que vai morar numa comunidade carente para os padrões de daqui a 50 anos, e essa pessoa, quando quiser visitar a Alemanha, ela não vai entrar no avião e ir até a Alemanha. Não, ela vai botar um óculos de realidade aumentada e ela vai digitalmente até a Alemanha. E no digital, ela vai ter as experiências, só que simulada de certo ponto que o cérebro dela vai achar que é real. Sim. Então, tudo indica que é um caminho sem volta. Sim. Tudo indica que é um caminho que vai estar numa exponencial absurda. E o que a gente vê do mercado é isso, cara. Assim, a simulação, que quando eu comecei a trabalhar com simulação, eu ainda ouvia coisas do tipo simulação é o futuro. Eu já costumo falar que simulação é o passado. O cara que não simula já está muito atrasado. Porque a gente tem de tudo. Tudo que vocês puderem imaginar da aplicação industrial. Poxa, tem empresa que faz arruela, tá simulando. Tá. Empresa que faz ventilador, tá simulando. E a simulação não é porque é legal, não é porque é bacana. É por causa daquilo. Você vai fazer tantos... O engenheiro só consegue aprimorar um produto de um tipo, uma forma. Testando. O engenheiro tem que testar. Então, nós vamos agora fundar uma empresa voltada para construir canecas. Da onde a gente parte? Vamos ver as canecas que existem no mundo. Vamos entender como elas funcionam. Vamos fazer uma engenharia reversa, talvez sim, talvez não. A gente vai criar a nossa ideia de caneca. Como que eu vou ter certeza que essa caneca vai ser boa em termos de qualidade? Eu vou construir 500 canecas? Não, eu vou desenhar essas canecas no software, eu vou executar 500, 1000 testes virtuais para quando eu ver a melhor caneca, eu vou ter o custo da produção de apenas uma. E a gente faz produção on demanda, por exemplo, porque hoje já é possível esse tipo de coisa. Daqui a pouco a gente imprime uma caneca por manufatura aditiva. Enfim, e existe tecnologia para isso também, eu acabei não comentando, mas existe simulação para manufatura aditiva. É verdade. Então, a partir do momento que você olha para o presente e nos setores mais diferentes possíveis, nos mais inóspitos possíveis, a simulação já está presente de alguma forma, vai crescer muito ainda. Esse é um tema bem legal. Eu só vou... Acho que uma coisa que eu quero conversar com você ainda é sobre a simulação. Se a gente for analisar a evolução da simulação, isso há 10 anos atrás ou 15 anos atrás era uma coisa que era só para PhDs. Ela estava na universidade. Talvez 20 anos atrás, vamos colocar um pouco mais de tempo. Mas era uma coisa que um curso de engenharia você não tinha um ANSYS ali para simular. Era difícil de ter o ANSYS para simular. E quando também tinha, era aquele negócio que não tinha a facilidade de experiência do usuário também, né? Isso daí já, se a gente for para 10 anos atrás, ele já começou a ter mais essa facilidade de um usuário, de um engenheiro, por exemplo, ele fazer uma simulação e tudo mais. E sempre teve também uma briga ali, uma discussão que, não, só quem é PhD, só quem sabe muito que pode simular. Mas também tinha um outro lado que a indústria estava pedindo, não, eu não posso ter só um PhD que pode simular, eu tenho que ter uma massa bem maior que tem que simular isso aqui. Hoje em dia, é como você já falou, né? Quem está na indústria de produto, que está fazendo produto, a simulação ela já se tornou ali uma coisa obrigatória, né? Todo mundo já usa a simulação ali no dia a dia para melhorar o produto. Só que isso, o que eu vejo, pelo menos... na indústria, quando a gente fala, por exemplo, manutenção, ou a gente fala uma indústria de transformação, que ela não está lidando com projetos em si, eu não acho que é uma realidade ainda. Não existe ainda adesão assim, em massa da simulação, né? Então, vamos deixar esse ponto para a gente discutir. Antes só disso, que eu acho que tem a ver com o ponto para a gente linkar depois, a gente comentar sobre Digital Twin, que é a cereja do bolo que a gente falou, né? Então, acho que a gente explicou deu esse embasamento de simulação.
mas o que é o Digital Twin? Legal. Então, vamos lá. Eu vou seguir a ordem que você plotou aqui. Então, vamos começar pelo Digital Twin. A ideia do Digital Twin é você ter uma réplica de um equipamento físico no mundo digital. É muito similar, até esse ponto da explicação, ao que eu já venho falando até agora. Poxa, eu não vou criar uma caneca, eu vou desenhar no meu software, eu vou testar diferentes canecas. Agora, vamos olhar para uma indústria de transformação. Você já tem uma caldeira gigantesca em operação. E ela está lá, ela está produzindo. Você não vai parar de produzir para fazer melhorias nessa caldeira. Então você modela essa caldeira no ambiente digital e você tem uma réplica dela, representando perfeitamente as dimensões, propriedades de material, cargas envolvidas, enfim. Eu inverto um pouco essa ordem porque já era um equipamento pré-existente, mas a gente ainda está falando de simulação, como ela estava sendo discutida pela gente até agora. Em que momento que esse item físico e que tem uma réplica digital vira um digital twin? É quando existe um acoplamento muito forte entre os dois. Acoplamento do tipo de você no item físico, você conseguir prever um fenômeno, ou você vê, por exemplo, uma queda de desempenho, e ao vivo, no software, você poder submeter esse caso a diferentes aplicações, a diferentes condições, como uma investigação do porquê que esse desempenho caiu. E uma vez que você cria o seu receituário, que você cria que é a ideia no digital, você implementa no físico para fazer uma correção. Tá. Agora, o Digital Twin, da parte que a gente estava discutindo até agora, é um salto grande ainda. Então, a gente pode até botar aqui na tela, a gente tem uma escadinha, que é uma escadinha feita da minha cabeça, mas eu não li isso em nenhum paper científico antes do pessoal me crucificar. Mas eu acho que ela é coerente para você entender o funcionamento da coisa. A partir do momento que você tem um produto inicial, porque grande parte das indústrias já estão estabelecidas, elas já têm um produto, você vai implementar sensores para levantar as informações que estão presentes naquele equipamento. Então, a partir desse levantamento de informações, você consegue levantar vibração, padrão térmico em determinados pontos, enfim. E por outro lado, você começa um processo de simulação em que você tem uma escadinha aí também. A gente falou de um monte de coisa aqui, mas simulação, o primeiro passo é uma física. É aquela empresa que começa com análise estrutural. A outra empresa começa com fluidos. Com o passar do tempo, aumentam-se a complexidade dos projetos e começa a fazer sentido olhar para múltiplas físicas. Então, deixa eu trabalhar nessa minha caneca um estudo olhando para o fluido que vai estar dentro dela e outro estudo olhando para a estrutura dela. A evolução disso é o multifísico. Então, você estudar tudo junto. É você estudar num único cenário um processo de envasamento de fluido quente dentro dessa caneca e levantar, por exemplo, quanto tempo ela leva para atingir determinada carga térmica. Passou desse ponto, você começa a ter a interface com os sensores. Você tem que ter um sistema, que pode ser um PLM da vida, mas enfim, em que você vai criar um sistema composto por informações levantadas por sensores e informações levantadas digitalmente. E você vai contrastar essas informações. Somente no momento que você tem tudo isso implantado, você pode dar o próximo passo, que é o Digital Twin. O Digital Twin da forma na qual ele foi concebido, da forma até ideal dele. Existem várias vertentes de Digital Twin que a gente consegue pular várias etapas aqui e tem um Digital Twin podado, que não vai ser um Digital Twin segundo a definição bibliográfica da coisa, mas que atende o propósito para o qual um Digital Twin foi concebido. Mas então, eu gosto de falar que o Digital Twin é uma jornada. Existem várias etapas que têm que ser seguidas até você chegar no Digital Twin, que é onde você vai amarrar todos esses aspectos que a gente conversou até agora. Vamos lá, para ver se eu entendi. O exemplo da caldeira eu achei bem legal que você colocou. Talvez até essa simulação da caldeira, o próprio fabricante da caldeira, ele já pode ter, né? Vamos pensar Vamos pensar que eu sou um cara da manutenção ou da operação de uma empresa que tem uma caldeira
e eu vou querer fazer um Digital Twin. Então eu poderia recorrer ao fabricante dessa caldeira e talvez pegar os modelos de simulação dele. Por exemplo, vamos falar estrutural e de fluidos aqui. Aí eu vou, por outro lado, eu tenho vários sensores na minha caldeira de temperatura, de pressão, de vazão, enfim, de várias coisas. Aí eu consigo correlacionar esse modelo virtual com esses resultados dos sensores que eu tenho. E com isso, talvez eu consiga, por exemplo, otimizar a performance de geração de vapor da minha caldeira, alguma coisa assim. Seria basicamente isso. Seria basicamente isso. Exatamente isso. A gente tem, por exemplo, o importante para o público entender é que o Digital Twin é a buzzword do momento, é o que todo mundo que trabalha na indústria está falando, está olhando, só que ele é a cereja do bolo. Sim. Você consegue ter fatias do bolo, você consegue ter versões do bolo antes de ter a cereja. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque se você vai olhar para o espectro de indústrias que existem no mundo, agora o espectro de indústrias que estão digitalizadas já diminuiu. Espectro de indústrias digitalizadas que estão trocando informação do digital com sensor diminuiu. Sim. O universo dessas empresas que tem um Digital Twin verdadeiro operante diminuiu. Tá. E é importante que tenha isso muito claro. É o destino. Todo mundo está olhando para lá. A gente vai chegar lá. Agora, poucos ainda conseguiram. Mas eu tenho um exemplo bacana. A gente tem uma plataforma de petróleo em que tem um sistema de bombeamento e existe um Digital Twin rodando nessa condição. Então foram feitas milhões de análises do sistema, de modo que existem as bombas, os compressores que estão presentes nesse projeto, e existe o item físico que está lá rodando agora. Enquanto a gente conversa, ele está extraindo petróleo. O que essa tecnologia do Digital Twin implementada nesse cenário possibilita? Imagina que o seu ativo físico começou a ter uma queda de produtividade. Você está vendo isso. Você está na planta. Nesse caso, seria a bomba puxando petróleo. Essa seria a queda de produtividade. Isso aí. A bomba puxando petróleo. Começou a ter essa queda de produtividade. Você não entende por quê. Você é operador da máquina, mas você está vendo lá no seu painel que a vazão está diminuindo. Cara, a vazão está diminuindo. Quem trabalha na manutenção, na operação, é produtividade na veia. Então, literalmente, esse profissional ele vai fazer uma conta da hora parada. Enfim. Então, o que esse operador vai tomar de decisão? Deixa eu aumentar a potência da bomba. Eu vou aumentar a potência, eu vou aumentar a rotação. Pá, ela volta naquele desempenho que estava esperado. Ele está só no físico ainda. Ele viu que teve uma queda, ele fez uma correção física, aumentou a potência, a máquina está entregando de novo, que era para entregar, ele, opa, fiquei tranquilo, foi tomar um café. Quando ele volta, está decaindo de novo a aplicação. Esse cenário, ele já não tem mais o que fazer no mundo físico. Porque ele tem sensores. Só que os sensores estão dando essa informação, tá decaindo a produtividade. É até aí que o sensor vai. Então aí ele dá o start no Digital Twin dele. No Digital Twin dele, ele tem uma réplica do painel que ele está vendo físico, só que a diferença é que esse painel está no monitor. Mas é igual. E no ambiente digital, ele vai começar a fazer testes de hipóteses. Ele aumenta a potência da bomba mais 5, 6 vezes. E ele prevê que em todas as vezes que ele faz esse aumento, o modelo mostra que a potência vai decair. Opa, está acontecendo alguma coisa então. Existe um motivo que está levando esse sistema a decair. A partir dessas análises, você começa a ver que o software está indicando que talvez a bomba esteja sofrendo cavitação. Talvez a bomba esteja sofrendo erosão. Tá. Existe um conceito de inteligência artificial aí por detrás. Como que o software chega nessa conclusão? Porque previamente a essa aplicação, milhões de simulações foram feitas. E existe uma simulação cujo resultado de desempenho parece muito com o que a gente está vendo hoje. O computador consegue lidar com milhões de dados. Então ele puxa no histórico dele qual que foi aquela análise que foi feita 5 anos atrás, 100% digital, mas que mostrava um comportamento similar. Opa, é o cenário de bomba cavitando. Aí o Digital Twin fala, olha, talvez a bomba esteja cavitando. Se a bomba está cavitando, o próprio Digital Twin consegue mostrar para ele o seguinte, olha, pelo dado aqui que a gente tem histórico, esse desempenho que a gente está vendo parece com o da bomba 10% cavitada.
poderia cavitar 100% e matar a operação. Mas se você baixar a potência da bomba, você consegue sair desse ponto de cavitação, vai afetar a produtividade, só que você consegue estender a vida útil dessa bomba por mais um mês, que é aquele momento que vai ter uma parada preditiva e já está agendado que essa bomba vai ser desligada nesse momento para manutenção. Tá. E o Digital Twin, no final dessa balança, ele te mostra a conta e ele te fala, cara, no cenário A, botando a bomba até o talo, você aumenta a produtividade por tanto tempo. Só que aí a bomba vai quebrar, com base no nosso histórico, vocês precisam de X horas para fazer a substituição dessa bomba, é uma redução de X milhões de reais. Agora, se você diminuir a potência dessa bomba, mas prolongar a vida dela, para a parada preditiva, ela vai estar produzindo menos por hora. Mas no montante de operação que a máquina vai ter, você tem uma economia de 5 milhões, de 50 milhões, de 5 bilhões. Eu acho que até que o exemplo que eu estou pensando é algo da ordem de bilhões, mas vamos lá. Então o Digital Twin, ele é um grande detetive com uma grande quantidade de dados aliado à inteligência artificial para te ajudar a tomar de decisão lá na hora, porque o operador está lá na hora. Uma mão no computador, a outra no painel. E aí eu acho que uma coisa interessante que ficou mais claro para mim também, né? A diferença do que a gente tem hoje com inteligência artificial é que muitas vezes a gente tem que passar por aquele padrão da máquina para saber que ela está ruim. E no caso da simulação, não. No caso da simulação, a gente conseguiria simular condições que ela vai estar ruim. É isso aí. E a gente não passou por esse estado, né, ali. Então, quando acontece aquilo lá, eu já, de alguma maneira, eu já sei e já consigo atuar na máquina. Muito interessante. E isso é interessante quando a gente analisa, porque é o seguinte, a inteligência artificial agora caiu na boca do povo. Por que caiu agora na boca do povo? Porque o pessoal começou a aplicar essa tecnologia para arte, para música, para interpretação. A gente já está vendo atores rejuvenescidos, pessoas que faleceram fazendo filme. Nesse momento que a gente está conversando, o Hollywood está em greve. Muito por conta dessa pauta também. Então, virou mainstream quando entrou no lazer da população, no lazer das pessoas. Mas o engenheiro, de novo, o engenheiro é um cara muito técnico. A gente já está lidando com isso há muito tempo. Uhum. Essas tecnologias aqui que a gente está descrevendo, putz, é da década de 40, 1940, análise estrutural, CFD 1950. Então, é na engenharia, a engenharia é a pioneira. Sim. Não é nem a física, não é nem a matemática. O ser humano está o tempo todo tentando melhorar seu padrão de vida. Esse é o papel do engenheiro. O engenheiro utiliza os recursos que tem à disposição para criar coisas novas. A partir do momento que aquela tecnologia já está consagrada, ela consegue ser extrapolada para outros mercados. É o que a gente está vendo agora com inteligência artificial. Então existem várias formas, várias metodologias de inteligência artificial, e agora que catequizou, que democratizou, você estava comentando sobre isso agora há pouco, agora que saiu da mão de meia dúzia de doutores no mundo e foi para a população, a escala dessa coisa é surreal. Então, até a pauta que você comentou agora há pouco, e eu acho ela muito importante. Eu sou do time da democratização. Sou suspeito. Existe uma pauta que é: o cara tem que ser um expert no assunto para garantir que ele está fazendo uma modelagem correta. Um engenheiro inexperiente tomando decisões pode ocasionar em problemas, do tipo, você fazer uma análise, olhar o desempenho do equipamento pelo critério errado e falar que vai ter vida infinita e na primeira aplicação quebra. É um risco. Existe. É um risco. Existe. Só que, ao mesmo tempo, a raça humana quer andar para frente. A gente quer evoluir. Eu quero mais conforto na minha casa. Eu quero uma TV mais moderna daqui a pouco. Eu quero um telefone mais poderoso. Eu quero um carro mais ágil, mais sustentável. A gente não chega lá com essa tecnologia estando na mão somente de meia dúzia de profissionais do setor de pesquisa acadêmica. Então, eu entendo a pauta, ela é valorosa, só que a gente precisa democratizar. Porque quando democratiza, acontece isso. O cara pega um chat GPT e começa a implementar um software próprio com base em comunicação. Eu acho que a própria programação, ela é um exemplo disso, né? Eu já passei por linguagens pagas, que é muito difícil de aprender, porque você não tem recurso ali na internet,
Mas quando você vai, sei lá, para um Python, por exemplo, cara, todo mundo, se você digitar o problema que você está tendo ali, já vai ter uma resposta, já vai ter o que aconteceu. É que agora tem o ChatGPT, então já mudou um pouco o cenário. Mas eu acho que a democratização, ela é um aspecto muito importante para a evolução da tecnologia. Com certeza você tem razão nisso daí, Amaral. E mesmo nessa pauta, sabe, o ser humano é muito criativo. Estamos discutindo de uma escala completamente diferente, mas, poxa, antigamente você tinha pessoas sendo pagas para pagar lampião de iluminação pública. Você tinha pessoas carregando bloquinhos de gelo para representar um ambiente refrigerado para você estocar comida na sua casa. A tecnologia nos traz conforto, ela nos traz melhorias. Trabalhos são afetados em decorrência disso, mas sempre novos trabalhos são gerados. Sim. E eu acho isso interessante porque não necessariamente a revolução tecnológica que a gente está vivendo agora, ela vai exigir novos trabalhadores como programadores. Cara, não. A gente está vendo, por exemplo, pessoas que estão olhando mais para a arte. Daqui a pouco um novo segmento vai surgir em que, de fato, a gente vai ter menos operadores, menos apertadores de parafuso numa linha produtiva. Só que esse cara, com a devida argumentação, estruturação pública e, claro, são desafios que a sociedade tem que trabalhar, mas daqui a pouco ele vai abrir uma padaria onde ele vai fazer o pão caseiro do Senhor João e tem gente querendo comprar. Exato. Tem gente querendo pagar. A gente vive isso, assim, os nossos trabalhos de hoje, com certeza, estão passando por cima de centenas de empregos que existiam no passado, mas a gente quer melhor condição de vida. Sim. É uma evolução, né? Na evolução, em todas as revoluções que se a gente for pensar industrial, nós tivemos vários empregos que deixaram de existir e outras oportunidades que surgiram no decorrer dessa evolução. Hoje em dia, foguete até dá ré. Mas a humanidade não dá ré. Exatamente. A gente só quer andar para frente. E aí, voltando naquele ponto lá que a gente saiu. Vamos lá. Então agora a gente já falou de Digital Twin, ficou mais claro, né? E o Digital Twin, se a gente for pensar num aspecto de simulação, até por isso que eu quis separar um pouco mais, é difícil de você pensar na simulação na indústria, numa indústria de transformação, como eu comentei, ou numa área de manutenção, alguma coisa do tipo. Mas Digital Twin já é uma coisa que está muito mais ali, né? Tá muito, porque a gente está pensando em produtividade, ou está pensando em não quebrar um equipamento, né? Você acha que a simulação, nesse contexto, ela vai entrar na indústria, ou até o profissional que está na indústria, ele vai, em algum momento, ele vai ter que entender essa matéria, vamos dizer assim? Eu já vou começar a resposta concordando completamente com você. Se a gente olhar para as instituições acadêmicas, se a gente olhar para as empresas do setor aeroespacial, automotivo, se a gente olhar para as empresas que têm P&D, todas elas, do ponto de vista do digital, elas estão alguns passos à frente da indústria de processos de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é referência, por exemplo, no setor de óleo e gás, onde uma Petrobras é altamente tecnológica, mas altamente. Sim. E a gente vê o movimento de pessoas que saem desse mercado e ingressam em outros, eles trazem consigo grandes revoluções tecnológicas também. Então, existe essa correlação entre os setores. Mas, sem fugir da resposta, sendo muito transparente, existe essa disparidade hoje. Nós, inclusive, temos feito um trabalho bastante intenso de levar a digitalização para esse segmento específico, para a indústria de transformação como um todo. Estamos falando da indústria agrária, indústria de mineração, indústria de siderurgia. É um movimento que já vem ocorrendo há bastante tempo. Nós temos vários exemplos de sucesso de contextos completamente distintos. Nós temos, por exemplo, empresas de siderurgia que possuem times de simulação.
Então, um departamento de 12 pessoas, de 15, 20 pessoas fazendo simulação para a empresa como um todo. A empresa que está num ponto de maturidade tecnológica e que consegue, claro, criar os KPIs correspondentes, consegue medir o sucesso delas, faz total sentido. Mas também tem um outro perfil de empresa completamente diferente desse, que é, eu só quero produzir mais. Eu estou com uma caldeira aqui de 80 anos de idade caindo aos pedaços e eu não vou trocar. Sim. Eu vou continuar produzindo do jeito que ela está e quando ela der problema eu faço um remendo e pau na máquina de novo. Um equipamento desse, você não tem mais o desenho. O fabricante do equipamento já quebrou 3 vezes. O desenho se perdeu. Então, como que uma empresa dessa atende uma NR13, por exemplo? Porque é mandatório, é exigido. Esse perfil de empresa, que do ponto de vista tecnológico está alguns passos para trás, ainda que entregue quantidades massivas do seu produto, ela acaba terceirizando responsabilidade. Sim. Então, ela subcontrata empresas para fazer análise para ela. Ela subcontrata pessoas competentes que conhecem esses recursos para dar uma resposta pronta para ela. Ó, a caldeira passa ou não passa na NR13. E é por conta desse perfil de empresa que, infelizmente, a gente precisa ter um órgão regulador forte cobrando uma NR13. Sim. Porque a empresa que, se não tivesse nenhuma cobrança, ela ia deixar a caldeira explodir e matar centenas de colaboradores. Então, para esse perfil de empresa, a jornada é mais árdua. Mas, assim, uma coisa que é brutal no mundo: quem não inova, morre. Sim, sim. Então, mesmo essas empresas estão inovando, talvez num ritmo diferente, talvez com um viés diferente. Mas, por exemplo, a gente tem um mercado aqui no Brasil muito forte, que é o sucro, que, poxa, ele começou na época do engenho. Sim. É uma indústria que nasceu na escravidão que ocorreu nesse país. É um contexto completamente diferente do setor de energias renováveis, que já nasceu com glamour, se a gente for falar do ponto de vista de engenharia. Então existe um histórico por detrás. E não tem como você comparar esses segmentos, eles são completamente diferentes. Mas a gente vê uma corrida forte do próprio setor sucro, de inovar, de estar com a marca associada a pautas ESG. Então, inclusive, o mercado de biomassa no Brasil é muito forte ainda, e a tendência é que vai se tornar cada vez mais forte, porque as próprias empresas de biomassa, daqui a pouco, elas são fortes candidatas para trabalhar com hidrogênio. Eu acho que até nesse contexto de simulação, muitas vezes essas empresas elas não precisam aderir nas simulações convencionais que a gente falou aqui, né? Estrutural, de fluidodinâmica e tal. Mas tem muita coisa que pode agregar para novos produtos deles, para novas tecnologias que eles agregam, que eles consigam gerar valor para o produto deles. No final das contas, eu acho que é legal o que você falou, Amaral, de KPIs ali, de indicadores que eles consigam ter, se eles tiverem maturidade. E aí eu vejo também que isso daí começa muito por uma empresa ou outra, e daí tem uma corrida do setor que vai meio que atrás também, né? Mas se a gente consegue mostrar que simulação ela traz retorno financeiro para a empresa, é uma coisa que isso daí vai crescendo cada vez mais. E também a gente já vê setores que eles vão criando, vê indústrias que vão criando setores de simulação, como você falou, para determinados pontos em específico que são as dores deles, seja por produto, seja por uma dor, seja por legislação. Eu acho que é bem realidade essa demanda que a gente tem por simulação hoje em dia no Brasil. E esse é um ponto interessante porque ele tá muito intrínseco com a estratégia da empresa. Se a empresa tem uma estratégia de terceirizar ao máximo para focar sua atenção no que ela é boa, é uma estratégia válida. Sim. Mas é o que você disse. A partir do momento que a gente monta KPIs, eu vou dar um exemplo. Na usina de transformação tal, o gerente de engenharia Y fala, poxa, eu não vou ter aqui um cara sentado na frente do computador fazendo conta. Não, jamais. Eu preciso que esse cara esteja na linha, apagando incêndio. Isso é cultural. É cultural. Essa pessoa não está preocupada em KPIs. Se você montar para ele um relatório do quanto que ele investe
de custo com a empresa, com o engenheiro, frente a quanto que esse engenheiro, se ele se voltar à melhoria contínua, se ele tiver com a atenção dele focada nisso, quanto de retorno ele vai trazer. Por mais que pareça lógico, existe uma distância a ser percorrida. Porque esse profissional tem o desafio dele. É porque é tanto incêndio que ele tem na vida inteira dele que ele não consegue planejar o futuro. Ele está cuidando do hoje. Então ele terceiriza. O que é a expectativa da coisa? A empresa que levanta os KPIs, a empresa que tem seus processos, que tem o seu time focado na melhoria contínua, que já conseguiu tirar um pouco o pé do incêndio diário e olhar para onde estaremos daqui a 5 anos, essa empresa ela está já com toda a base sedimentada para ter um incremento de desempenho surreal em relação ao anterior. E a tendência é uma comprar a outra. O que você falou, e eu acho que é um aspecto que acho que em quase todos os podcasts aqui que a gente fez, os TED Talks, de um lado ou de outro isso daí pega, mas é a cultura da empresa, né? Que ela tem que estar... Por exemplo, a simulação, vocês que são provedores de solução para simulação de softwares, acho que vocês já devem ter tido cases assim de vender o software, o pessoal tem a ferramenta, tem treinamento, mas não anda, não vai. Por quê? Porque existe um aspecto cultural da empresa que se ela não tiver preparada para aquilo lá, não evolui. Você não gera frutos no final das contas. E até por conta disso que a gente vê movimentos curiosos, mas não menos valorosos no mercado. Você vê grandes empresas com uma mentalidade mais retrógrada, mas que de repente eles compram uma startup. Sim. E ela mantém a sua cultura do jeito que está, porque ela produz, porque ela entrega, o acionista gosta, só que ela utiliza a startup para nuclear uma área de inovação que vai contaminar a empresa mãe em algum momento. Então é uma estratégia interessante. Outra estratégia com a qual a gente trabalha muito é a mudança da cultura. Sim, que daí é um passo a passo, né? É um passo a passo e pode Demorado. ser feito de diferentes formas. Como a gente é uma escola também, a gente tem essa vantagem de poder nuclear essa nova cultura. Então, o senhor gerente de engenharia da usina tal, que está muito focado em apagar incêndio, você não pode abrir mão de um profissional. Tudo bem. Cria um argumento. Vamos trabalhar juntos para justificar mais uma pessoa na sua equipe e eu capacito essa pessoa, eu treino essa pessoa. Eu ensino ele a fazer tudo que a gente está falando aqui para que ele entregue resultado. O que a gente vê? Essas pessoas costumam crescer muito nas corporações. Então, até um movimento curioso, mas bem legal. A gente tem várias empresas que a gente já nucleou coisas do tipo e o cara que foi o primeiro, até nisso o pioneirismo existe. O cara que foi o primeiro treinado que começou a fazer as primeiras simulações, ele cresce e ele alcança altas posições hierárquicas na empresa, porque ele é um profissional que tem um alto retorno. E ele tem um destaque ali também, né? Ele está trazendo uma coisa totalmente nova que ele tem que apresentar e mudar a cultura de todo mundo. E quando começa a dar certo também, né? Que tem muita... Por exemplo, a parte de vibração tem muito isso daí também. Ninguém acredita em vibração, até dar o primeiro problema. É isso aí. Até abrir a máquina e achar o primeiro rolamento com defeito. Aí ele vai criando uma autoridade ali dentro e por trazer esse pioneirismo ele tem um destaque grande e sobe na carreira. E tem outro passo, sabe? Porque, de novo, é a coisa do glamour. Nada contra nenhuma área, mas existem caminhos que você pode fazer na sua carreira em que você ganha mais destaque ou não. O engenheiro que está apagando incêndio porque a caldeira pegou fogo num ponto específico, ele é extremamente importante, meu Deus do céu. Esse é o cara que apaga o fogo e garante que esse fogo não vai acontecer mais. Mas se ao mesmo tempo que esse cara está lá todo sujo de graxa, em alta temperatura, lutando para apagar esse incêndio, enquanto a direção da empresa está no ar-condicionado extremamente confortável, se nesse contexto você tem um engenheiro que está propondo um projeto onde a partir da substituição de meia dúzia de válvulas e bombas da empresa, ele comprova matematicamente que ele vai aumentar a produtividade em 15%. É esse cara que é eleito para ser
Com certeza. Ele está discutindo a estratégia da empresa. Acho que isso aí é um ponto muito interessante também. Se a gente for pensar em crescimento de carreira, não necessariamente é o esforço que vale, né? Mas é muito a cabeça, é para o direcionamento, onde que esse cara está indo. Isso acho que é muito legal. Mas, bom, Amaral, já indo assim para a reta final do nosso podcast aqui, eu acho que um último tema, né, seria até essa capacitação que você falou. Eu, particularmente, eu fui aluno da E3S, né, do Instituto E3S, que assim, eu recomendo super para todo mundo, é uma pós-graduação que você sai altamente capacitado em termos de simulação, com professores, como eu disse, o nível ali da E3S é bem alto, né, então você acaba aprendendo muito. E aí eu queria até deixar aberto para você falar um pouco do Instituto, como que funciona esse programa. Cara, até você é a prova viva do que eu tô falando, porque você foi lá, você se capacitou, se desenvolveu, empreendeu e tem uma baita de uma empresa de sucesso por conta disso. Então, é o tipo de ascensão que a gente consegue ter quando a gente olha em direção à estratégia. E o que é o Instituto, né? O Instituto é um braço da E3S, que é uma escola voltada justamente para capacitar o mercado nessas tecnologias que a gente está citando. Então, felizmente, a gente estava preparado para a pandemia. A gente já há alguns anos começou a olhar para o digital, não somente para o 100% presencial. E hoje a gente tem uma plataforma com diversos cursos dos mais variados tipos: introdução à análise estrutural, introdução à fluidodinâmica, mas também curso de fadiga de alto ciclo, curso de código ASME 8 divisão 2. Então, a gente está com uma gama de cursos de prateleira bem ampla, bem grande. Que seria para uma experiência mais rápida assim também, né? Se o cara ele quer entender um assunto, ele vai lá e consegue fazer esse curso. Eu gosto de dizer que é o plug and play. Surgiu uma demanda para você hoje, que você precisa apagar um incêndio rapidamente utilizando essa tecnologia. Cara, o curso que está na prateleira é plug and play. Você vai fazer um curso de 8 horas e você vai sair pilotando. Claro que, de novo, o engenheiro experiente, ele consegue, com esse curso, entregar um determinado patamar de qualidade que um engenheiro inexperiente não vai conseguir. Porque o software vai te entregar a resposta que for, você tem que interpretar aquela resposta e tomar uma decisão de engenharia de projeto em cima dela. Para o profissional que precisa de um aprofundamento maior, nós temos as nossas especializações, que é um curso de 2 anos. A gente tem professores que vêm da academia, mesclados com professores da indústria, gente de mercado que trabalha com essa tecnologia e que trabalha com o prazo da indústria. A maior disparidade da academia com a indústria é o tempo, né? Então a gente tenta fazer uma associação desses dois perfis, que vai ter que submeter um trabalho de conclusão de curso para uma banca, terá que ser aceito. A gente está falando de um curso de 2 anos. Hoje a gente está com 3 especializações, né? Em mecânica estrutural, outra em fluidodinâmica e outra em eletromagnetismo. E o principal propósito dessa operação é justamente apoiar a democratização. Como a população precisa de mais conforto, e de novo, eu quero mais conforto para hoje, eu preciso de mais gente nos mais variados segmentos conhecendo esse recurso. Porque na indústria de alimentos, o cara que conhece a tecnologia, ele vai garantir um feijão de melhor qualidade que eu vou comprar no supermercado no final do dia. A empresa de eletrônicos vai desenvolver o celular, que vai ter um recurso mirabolante que eu não vou conviver sem. E a indústria dos games vai fazer um videogame que eu vou ser obrigado a comprar a tamanha qualidade dele. Então, quando a gente difunde conhecimento, todo mundo sai ganhando. A sociedade sai ganhando. Então, esse é o propósito dessa operação. Legal, cara. Muito, muito bom. Bom, eu sou a prova viva mesmo que sua experiência de que o curso ele foi muito bom para mim. Os professores são excelentes. Para quem quiser conhecer mais também sobre o curso e sobre a E3S também, nós vamos deixar os links aqui para vocês acessarem tanto o site da E3S quanto também a parte do Instituto e também desses cursos mais rápidos e essa parte da pós-graduação da E3S. Bom, eu queria agradecer você, Amaral. Acho que a conversa assim, foi excelente. A gente, nesse tema aí, dá para ir longe, dá para viajar. Assusta um pouco. Chega uma hora que a gente começa até a falar, cara, será que vai ser isso mesmo?
Não sei se eu estou preparado para isso tudo, mas muito obrigado. Acho que todo mundo acho que deve ter adorado aí o tema, que é um tema bem atual e que acho que está na vida, está no cotidiano de todo mundo hoje em dia também. E para o pessoal também da indústria, acho que foi muito relevante, até para a gente pontuar os aspectos assim que a gente vê que está tendo, que são importantes e que são o futuro para esse caminho da indústria. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Achei muito bacana poder hoje eu estar sendo aqui o convidado do seu programa. A gente já está há algum tempo conversando sobre, achei genial. E para quem tiver a curiosidade, eu vou deixar meu contato aí à disposição também para o pessoal. Existe um outro podcast que é o que eu represento, que é o Kai Talks, no qual a gente está numa posição inversa. Sim. Então, quem quiser acompanhar vai ser interessante, foi um bate-papo bem legal. A gente também traz profissionais do mercado para falar sobre tecnologia. E aqui é um podcast, então a gente tentou falar de uma forma mais branda e mais leve de diversos temas que são pesados, que você pode ter uma vida estudando esses assuntos. Quem quiser ter um conhecimento de uma forma mais autodidata, mas por conta própria, no site da I3S a gente tem uma biblioteca técnica em que ficam presentes as gravações de diversas apresentações que a gente faz. Então, eu não sei qual que é o segmento que você trabalha, mas com certeza tem uma gama de vídeos falando de tecnologia para esses segmentos. É só entrar no site e assistir no seu tempo. Então, é uma forma rápida e barata de ter acesso a bastante conteúdo bacana. Fechado. Obrigado pelo tempo e pela paciência de me ouvir aqui. Valeu, Amaral. Bom, para você, muito obrigado pela audiência. A gente fica aqui em mais um Tab Talks. Valeu, pessoal. Tchau.